Como é que surgiu na sua vida ser celebrante de casamento? Então, lá com os meus 15 anos, eu comecei a ser ministro na minha paróquia. Ministro da palavra. Quando o padre não estava presente, eu dirigia a celebração. Então, por 15 anos, eu fui ministro na minha paróquia. Né? E depois eu tive uma ruptura, enfim. Mas aquilo sempre ficou latente em mim. Né? E essa questão de se comunicar com o público, para mim, nunca foi uma dificuldade. Né? Já fui professor, né? E tudo. E aí, acho que essa questão, a pandemia nos fez pensar várias coisas, né? E uma ideia que eu tinha lá engavetado era essa questão, de repente, de me tornar celebrante de casamentos, que era uma coisa que eu tinha visto há alguns anos atrás. E aí, quando eu fui pesquisar a respeito, eu descobri que ia ocorrer uma live sobre o tema. Aí eu participei da live e ganhei um curso. Eu falei, não. E existe né? uma associação. Existe uma associação, né? E aí eu falei, não, né? O universo está conspirando a favor, né? Fiz o curso e em 2 meses, mais ou menos, no primeiro mês, na verdade, assim, eu já consegui meu primeiro contrato. No segundo mês já consegui o segundo contrato, né? E aí foi indo. E hoje, como é que está a sua agenda? Tá tranquila. Eu não realizo muito casamentos por mês, eu só faço 2 casamentos por mês. Né? Porque eu sou pai novo, né? Tô com um filhinho de 6 meses. Né? Então, mas tem sido uma alegria, uma experiência fantástica, né? Porque você imergir na vida das pessoas, né? Conhecer as suas histórias, né? E num tempo tão curto, assim, conquistar a confiança dessas pessoas e se tornar amigo dessas pessoas. Como que essas pessoas chegam até você? Hoje eu tenho um perfil num site especializado e normalmente vem por esse site. Agora, conforme a gente vai se desenvolvendo... É boca a boca. Aí começa, né, justamente, uma indicação. Alguém que foi, gostou. Mas isso ainda uma coisa ainda está começando, né? Mas a gente tá sendo uma experiência muito, muito gratificante. Quanto tempo você tem de entrevista com um casal? Eu faço pelo menos 3 horas de entrevista. Faço um com o casal, depois mais 1 hora com o noivo e uma outra hora com a noiva. Né? E aí fora, às vezes, questionário e mais alguma conversa pelo WhatsApp. Né? E aí, com isso, eu tenho um material para escrever as cerimônias, e são cerimônias totalmente personalizadas, né? Então, e pessoas que têm espiritualidades às vezes totalmente diferentes. Sim. Né? Então já realiza casamento que o noivo era budista, a noiva agnóstica, a noiva espírita, o noivo agnóstico, casais católicos, casais evangélicos, os 2 agnósticos, enfim, né? E esse ano vou fazer um casamento de 2 meninas, né? Então, por aí vai, né? Porque também a gente celebra toda forma de amor. Sim, né? e é bem os meninos, rico, né? meninas, né? Porque a gente procura fazer um trabalho ecumênico. Que eu tenho também 15 anos de experiência com atividades ecumênicas, né? Tem uma organização que, inclusive, ano passado teve uma sessão solene aqui na casa, que se chama CESEP, que é o Centro Ecumênico de Serviço e Educação Popular, que fez 40 anos. Né? E, inclusive, então, fui voluntário muitos anos nessa associação, que trouxe uma grande riqueza, justamente, ter esse contato com as diversas religiões, esse respeito. Né? E isso também transparência do meu trabalho em todos os lugares que eu vou, seja como celebrante, seja como uma pessoa aqui, né, um servidor, né, justamente aprender a respeitar, né, as pessoas que pensam diferente, tentar cultivar essa questão do diálogo, né, a escuta, né. Acho que
a minha história de vida, ela vai trazendo todos esses ensinamentos, né, de você tentar desenvolver uma escuta atenta e ativa, né, as pessoas que sejam, por exemplo, a minha equipe aqui, né, seja os noivos que eu atendo, seja na biblioteca comunitária que eu faço parte, seja na minha casa, né, e o respeito, né, eu acho que assim, 2 grandes ensinamentos. O respeito acho que veio principalmente do meu pai, né, um grande ensinamento do meu pai. Então, são 2 grandes ensinamentos acho que eu carrego muito na minha vida, né, que é a escuta e o respeito, né. Principal, né? São valores que eu acho muito importantes, assim, para mim são muito importantes. E principalmente uma vida pensada, uma vida na sociedade democrática. E nos tempos atuais, quanto falta, né? A gente tem vivido um tempo muito difícil, que as pessoas querem muito falar e pouco escutar. E quando a gente fala o escutar, essa escuta atenta, né? Uma escuta, não só uma escuta de dizer que eu estou te escutando, mas uma escuta realmente atenta, de você prestar atenção e tentar pensar um pouco no que a pessoa está dizendo, né, e ver o que faz sentido para você, porque também, assim, eu não preciso concordar com tudo com você, né, mas também saber respeitar você e tentar cultivar esse respeito mútuo, né, e são coisas que infelizmente tem faltado muito, né, na nossa vivência democrática. Sim, ultimamente, na vivência social. Agora, Jair, uma curiosidade. Por que surgiu a troca de votos aí há aproximadamente 20 anos? A troca de votos numa cerimônia de um casamento. Olha, eu confesso que quando eu me casei não tinha isso. Aí, quando a minha sobrinha se casou há 10 anos, já tinha, de uns tempos para cá. Então, você vê que isso tem se tornado mais comum, e hoje é comum. Sim. Por que surgiu? Como que surgiu? Vou ficar te devendo a resposta de como surgiu. Eu até li recentemente. Eu tenho uma memória que às vezes ela é um pouquinho falha, né? Mas não é uma coisa muito antiga. Tá? A questão dos votos. Explica para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, o que é a troca de votos no momento da celebração. A troca de votos é justamente quando o noivo e a noiva, né, eles se declaram, né, para o seu cônjuge, né? Então ali nos seus votos você pode falar um pouco, lembrar os momentos às vezes, um pouquinho marcantes, né? O que te marca, né? O que você ama na outra pessoa, e o que você também um pouco do que você se compromete, né? A fazer, né? No momento do sim, antes do sim, não é? Exatamente, né? Na verdade, os votos eles acontecem depois do sim. Depois do sim. Você dá o sim, ele é concomitante, assim, né? Você faz os primeiros votos naquele sim, tem os primeiros votos, que é um voto resumido, né? Geralmente o celebrante, eu escrevo aquele primeiro voto, que os noivos concordam com aquele voto, e aí depois eles fazem os seus votos, né? Que são redigidos por eles mesmos, né? E é uma das partes mais emocionantes da cerimônia, porque é uma parte muito deles, né? Muito autêntica, que mexe muito com a emoção deles, assim, né? Então, e dos casamentos que eu fiz, só teve um casal que não quis fazer. E a gente respeita. Aí eu procuro caprichar um pouquinho mais no voto que eu redijo. Entendi. Né? Mas, ou na história, no restante da celebração. Eu meio que trago os votos que eles não quiseram falar para dentro da celebração, dentro de tudo que está acontecendo. Né? Então, e é uma coisa que tem vindo com muita força e acaba sendo um diferencial, assim, que infelizmente, né, às vezes nos templos isso não tem essa flexibilidade, né, dos noivos fazerem os seus votos, né, e as celebrações, né, com o celebrante social, o celebrante religioso são mais flexíveis nesse sentido, né, e muitos noivos, como eu estava dizendo, né, é uma coisa muito emocionante, forte, autêntico. Você acha que o crescimento de celebrantes de casamento ocorre também por questões econômicas, que aí o casal não faz apenas na igreja e depois no salão, mas reúne todos os convidados num único ambiente?
O econômico é uma motivação? consequência. Né? Ele acaba sendo uma consequência. Assim, é um plus que é bem-vindo, né? Um facilitador. Né? Acho que duas primeiras coisas assim, que são muito interessantes, né, quando você contrata um celebrante. Primeiro, né, você ter uma celebração que não é engessada. Né? Uma celebração que é a cara daquele casal. Não é uma coisa pronta. Não um discurso marcha pronto. nupcial e ponto. Exatamente. Não, é aquelas palavras ali que são ditas para todos os casais. Não, é uma coisa totalmente personalizada, que é baseado na história de vocês, do casal, é baseado nos valores do casal, respeita as espiritualidades. A customização. Totalmente, 100%. Então isso é uma coisa muito forte. Eu acho que assim, é a primeira coisa assim, que conta. Né? Aí vem assim, as coisas periféricas, né? Por exemplo, você poder ter a liberdade de celebrar onde você quiser. Então você pode fazer uma cerimônia que a gente chama de elopement, que é só o casal. Você pode fazer uma cerimônia só o casal. Você pode fazer uma cerimônia em qualquer lugar do mundo. Eu quero fazer uma cerimônia lá em Fernando de Noronha. Eu quero fazer uma cerimônia na Torre Eiffel. Eu quero fazer uma cerimônia numa cachoeira. Contratar um celebrante te permite isso. Né? Já com um líder religioso já é muito mais difícil. Para na Igreja Católica, praticamente sem nem pensar. Né? E como eu disse, né, esse respeito, né, às diversas espiritualidades, né, da pessoa poder o noivo ser de uma espiritualidade, a noiva de outro, e você planejar, né, uma cerimônia que contempla, que respeita isso. Harmonia, né? Harmonia. Não vai ser uma cerimônia que nem, por exemplo, não, vai ser uma cerimônia só evangélica, ou uma cerimônia só budista. Não, você consegue fazer uma cerimônia ecumênica, né? Uma cerimônia que permita um diálogo interreligioso. Né? Então, e aí, é claro, a questão econômica facilita muito, porque, por exemplo, que nem no caso, não são todos os celebrantes, tá? Nem todos os celebrantes têm habilitação para fazer o efeito civil. Né? Eu tenho essa habilitação, então isso facilita muito para os noivos, porque num lugar só, eles não precisam ir no cartório, né, para fazer uma cerimônia no cartório, depois vai fazer a cerimônia no sítio, no buffet e tal. Faz tudo lá. Então você economiza com cabeleireiro, com restaurante, com energia, tempo, fotógrafo, você não tem que pagar um fotógrafo para ir flor, um monte de coisas. Né? Então você traz uma economia. Né? É uma coisa muito interessante.